Paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, livro do Gênesis. Quem achou o livro do Gênesis, diga amém. Pode se sentar, deixa aberto aí. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Minha gratidão a Deus por esta madrugada. Minha gratidão a Deus pela vida do nosso bispo Aides, nosso amigo pastor Henrique César, pastor Samuel. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que nessa direção me permite falar nessa vigília, nesse culto tão abençoado. Minha gratidão a Deus, em rápidas palavras, pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, um presente que me gera outro presente agora, o Eliseu filho, que já está quase nascendo. Ela me fez cantar com ela inventou de eu cantar com ela, e a gente gravou um clipe muito bonitinho. Meu Bebê Milagre é o nome da música. Dia 5 de julho lança o clipe. A gente vai completar 10 anos de casado e vai sair o clipe do Bebê Milagre. Milagre mesmo, esse menino é um milagre. Já está ali, bem assim na barriga da mãe, ó. Deus é fiel. Nós pentecostais acreditamos na contemporaneidade dos dons, na manifestação do Espírito em nós, através de nós, por nós e apesar de quem somos. Nós acreditamos que Jesus ainda fala com os seus, ainda faz milagres no meio de nós. Mas às vezes nós focamos muito em Atos dos Apóstolos. E se a gente não passar pelo Gênesis, muita coisa não nos servirá como resposta nos registros dos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. O livro do Gênesis nos dá uma visão panorâmica da ação do Espírito. O Espírito Santo, John Bevere diz que é uma das pessoas mais desprezadas em muitos cultos, em muitas igrejas. E eu quero trazer-lhes algumas verdades baseadas nesse livro. Por isso eu pedi para você manter sua Bíblia aberta no Gênesis, para a gente ir acompanhando alguns versículos que eu quero tomar como base para a minha mensagem aqui. O versículo de número 2 diz: a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Essa é a primeira menção do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. E a sua primeira menção está conectada à criação da terra. A terra como o homem sem Deus, sem forma, vazio, em trevas. Mas o Espírito Santo ainda se move, esperando sua resposta. O Espírito tem um plano, o Espírito tem um projeto, e a igreja anuncia esse projeto através da pregação da palavra. Champlin, comentando isso, ele disse: temos aqui uma cosmogonia, ou seja, o autor Moisés, utiliza-se de uma metáfora do Espírito produzindo vida sobre a massa aquosa, ou seja, a terra está no meio das águas, o Espírito age por sobre as águas, preparando a terra. O alvo do Espírito ao se movimentar sobre as águas é preparar a terra para um propósito maior. E a alegoria no capítulo 1, versículo 2, é como a galinha choca os seus ovos, assim o Espírito prepara a terra enquanto se move sobre as águas. Porque a ação do Espírito sobre as águas é por causa da terra. Pedro disse que a terra foi tirada das águas. Assim como o bebê no ventre da mãe, assim como o submarino no ventre das águas, assim a terra estava no ventre das águas. E por muito tempo o Espírito se moveu, e por esse mover do Espírito a terra estava sendo capacitada para receber o haja de Deus. Por isso você percebe que cada vez que Deus liberava um haja, a natureza assim obedecia.
Cada vez que Deus liberava um haja, havia a obediência. Deus dizia haja e havia. Deus dava ordem e acontecia. Deus decretava e surgia. Aí você diz: que coisa linda, que coisa maravilhosa. É lindo e maravilhoso porque houve o processo do Espírito se movendo sobre as águas, preparando a terra para obedecer, para receber o haja de Deus e assim agir conforme a palavra de Deus. O Espírito move, o haja é liberado, a palavra, e a terra sobre quem o Espírito se moveu libera a obediência. Por isso eu ouso dizer a vocês, sem nenhuma sombra de dúvida, se você consegue afirmar que o Espírito se move sobre ti, que o Espírito se move em você, e você tem dificuldade em obedecer à palavra, tenha certeza que esse mover é duvidoso, porque o Espírito se move, a terra recebe a palavra e ela obedece. Então a maior evidência do poder do Espírito, da ação do Espírito na vida do homem, não são suas muitas línguas, seu muito movimentar físico, seu muito barulho. A evidência do mover do Espírito na vida de alguém é sua prontidão para obedecer. Você percebe nas Escrituras Sagradas que a criação, porque o Espírito se moveu sobre as águas, ela recebeu capacidade para obediência. Eu volto ao Gênesis de novo. O Espírito agindo sobre as águas, preparando a terra para receber o haja de Deus. O Espírito se move sobre as águas, preparando a terra para receber o haja de Deus. Deus dá a ordem, toda a natureza obedece. Você acompanha nas páginas da Bíblia Sagrada a natureza com facilidade para obedecer, contrário ao homem, sempre dificuldade para obedecer. Quando o Senhor anunciou a Noé o dilúvio, os homens escarneciam, os homens não acreditavam, os homens não obedeceram. Mas a Bíblia diz que os animais vieram a Noé na arca. Você percebe que Balaão, o profeta, não tem o discernimento da presença do anjo, mas a jumenta percebe a presença do anjo e obedece, ainda exorta o camarada. Você percebe que Jonas recebe a ordem de Deus e vai desobedecendo, mas Deus dá a ordem e o mar se levanta. Jonas desobedece, Deus dá a ordem, o grande peixe vem. Jonas desobedece, Deus dá a ordem, o peixe vomita. Jonas desobedece, Deus dá a ordem, a boboreira cresce. Jonas desobedeceu, Deus dá a ordem, o bichinho come a boboreira para queimar a careca do profeta desobediente. Você percebe que a natureza sempre com facilidade de obedecer. Por quê? Porque no Gênesis 1, o Espírito se movendo sobre as águas capacitou a terra para receber o haja de Deus, para receber a ordem de Deus e assim obedecer. O Senhor disse a Elias: vai, porque eu já ordenei os corvos para te sustentar. E a criação obedeceu. Você percebe Jesus no barco com os discípulos. O mar se levantou, o vento soprou, Jesus deu a ordem, tudo obedeceu. E os discípulos perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A natureza teve essa capacidade desde o Gênesis 1, porque o Espírito agiu para a obediência. Gente capacitada pelo Espírito Santo é gente sensível à ordem ou às ordens de Deus. É gente capacitada a cumprir a palavra. Jesus disse: minha palavra é espírito, minha palavra é vida. Repito, a maior evidência do agir do Espírito em você, em nós, é nossa capacidade de obediência. Quem entende isso pode dizer glória a Deus. Em segundo lugar, nós temos a ação do Espírito na formação do homem. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é farei, não é estou fazendo, é façamos. O ancião de dias, o verbo, o Espírito, o Pai estão numa conversação, há uma comunicação. Naquele momento, na formação do homem, o Espírito está ali. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego, esse sopro de Deus, é a essência de Deus para o homem que é barro. Então essa parte é o Espírito. No momento que o sopro é liberado, preciso de sua atenção, senão você não pega, e tu vai pegar e vai dar muito glória. No momento que o sopro é liberado, no momento que essa parte divina é liberada, e há essa junção do sopro, Espírito, com a carne, o corpo, o barro, diz a Bíblia, o homem se tornou alma vivente. Na junção do pó com o espírito humano, surge o homem como alma vivente. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que o Senhor nos santifica em tudo: espírito, alma e corpo. A gente costuma dizer que é corpo, alma e espírito, mas biblicamente, sendo que o homem veio de Deus, é espírito, alma e corpo. O Espírito participa, o Espírito Santo participa no momento da criação do homem e no diálogo da criação do homem. Nesse momento que o espírito humano é soprado, ali Deus está reservando o lugar do Espírito Santo no ser humano. Repito, nessa participação do Espírito Santo na criação do homem, quando o sopro tem contato com o homem formado, surge a alma. Então nós temos as três partes: o espírito, a alma e o corpo. Nesse momento, na alma está a sua personalidade, no corpo está a sua matéria, mas no espírito está a parte que só pertence a Deus. Está o âmbito em que o Espírito Santo opera. Nesse lugar, demônio não entra. Nesse lugar, demônio não interfere. Se você vai expulsar demônio, você percebe que o espírito maligno toma conta da mente. Tomando conta da mente, rouba-se a personalidade. Por quê? Porque a alma está ligada à mente. Invadiu a alma, perdeu a personalidade. Mas quando o Espírito Santo nos enche, ele não enche a alma, ele não enche a alma, ele enche o espírito. A alma fica livre, porque a alma é a sua personalidade. É por isso que quando o Espírito Santo nos enche, a gente não perde a nossa capacidade mental. O Espírito Santo, quando enche o homem, não rouba a consciência de ninguém. Tem gente que relampeia, profetiza, sai rodando, abre as pernas, quebra a banca e grita para lá. Aí depois, onde é que eu estou? O que foi que eu fiz? Eu não sei quem te encheu não. Paulo disse: adorarei no Espírito, mas adorarei com entendimento. Porque Espírito Santo enche o Espírito e a alma fica livre. Eu posso sair correndo aqui em adoração, eu sei que eu estou correndo. Eu posso falar novas línguas aqui conforme Ele me concede, mas minhas faculdades mentais estão intactas. Quem rouba a consciência é demônio. Por quê? Porque o máximo que ele chega é na alma e na mente, mas no espírito só Deus tem acesso. Só o Espírito Santo chega lá. É por isso que a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Quantos andares tinha a arca? 3 andares. Quantas partes tinha o tabernáculo? 3 partes.
átrio, santo lugar, santo dos santos. Se não prestar atenção, não pega. Eu não vou repetir, porque se eu ficar repetindo, vocês ficam com sono. E o fundo musical está lindo, mas não aproveita o fundo para dormir não, pelo amor de Deus. Então você vê o tabernáculo, átrio, santo lugar, santo dos santos. No santo dos santos se colocou a arca. Por quê? Porque o crente é o tabernáculo com a arca no santo dos santos. Repito, o crente é o tabernáculo com a arca no santo dos santos. Sendo assim, o ser humano sem o Espírito Santo na vida é o tabernáculo com o santo dos santos sem a arca. Então seu corpo átrio, sua alma santo lugar. O santo lugar, o santo dos santos é o seu espírito. Aqui é a parte do Espírito Santo agir. No espírito, é aqui que o Espírito Santo age. Quando ele enche, quando ele te dá os dons, quando ele começa a se manifestar, sua alma recebe o refrigério. Através de seu corpo milagres são operados. Mas você sabe que mesmo cheio do Espírito, você ainda tem a sua personalidade. Você não deixa de ser uma pessoa. É por isso que o Espírito Santo não enche anjo, porque a essência do anjo é espírito. O Espírito Santo é espírito. Se o Espírito Santo enche anjo, o que é espírito não é enchimento nem salvação, é possessão. Porque a personalidade do anjo é no espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. Então é uma pessoa tomando a personalidade da outra. Aí não dá certo. Por isso que o Espírito Santo enche os seres humanos, porque a alma fica livre, enquanto o espírito está ocupado pelo Espírito de Deus. A terceira participação do Espírito Santo no Gênesis, a terceira menção do Espírito Santo no Gênesis está no capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 22. Então disse o Senhor Deus. Deus aqui é Elohim. Você vai ver muito Deus no Gênesis. Cada vez que você lê o título Deus no Gênesis, é Elohim, porque o nome de Deus não há quem saiba expressar. E Elohim indica pluralidade de seres, pluralidade de pessoas. Então, versículo 22 do capítulo 3, disse Deus: eis que o homem é como um de nós, plural, sabendo o bem e o mal. Então, neste momento, o Espírito Santo participa da expulsão do homem do jardim. Repito, o Espírito Santo participa da expulsão do homem do jardim. O que é isso? Juízo. O que é isso? Disciplina. O que é isso? Justiça. Porque o Espírito Santo, que é consolador, ele também é justiça, ele também disciplina. E é melhor confessar o pecado e deixar, porque senão o Espírito Santo gerará disciplina do mesmo modo que gerou contra Ananias e Safira na dispensação da graça na hora da oferta. E quem matou Ananias e Safira? O Consolador não sai daqui. Né? Tu gravou? O Consolador é disciplinador. Então, o Espírito Santo, nessa comunicação, está participando da expulsão do homem do jardim. Agora entenda o que eu vou lhe dizer. Adão desobedeceu e foi expulso do jardim por se tornar semelhante a Deus no conhecimento do bem e do mal. Adão desobedeceu e foi expulso do jardim pelo Espírito Santo, pelo orgulho, pelo desejo orgulhoso de se tornar semelhante a Deus no conhecimento do bem e do mal. Mas após a obediência de Cristo na cruz do Calvário, esse mesmo Espírito trabalha no homem para torná-lo semelhante a Deus, para fazer o bem, apesar do mal que esse homem conheceu. Pegou não? Eu vou repetir. Aqui no capítulo 3, o Espírito Santo expulsa o homem do jardim, porque tentou ser semelhante a Deus no conhecimento do bem e do mal.
agora, depois da obra de Cristo, esse mesmo Espírito trabalha no homem para torná-lo semelhante a Deus, para fazer o bem, apesar desse homem ter conhecido o mal. É desse Deus que eu estou falando aqui, o Espírito Santo. Quarto lugar, são 4, 5, 6, é só 6, fica comigo. Em quarto lugar, a quarta menção do Espírito Santo no livro do Gênesis está no capítulo 6, versículo de número 3. Quem está me ouvindo diz amém. Então disse o Senhor: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esse período foi o período da obediência de Noé, da pregação de Noé, da construção da arca, 100 a 120 anos. Mas nesse momento aqui, o Espírito Santo se retira da terra. Por quê? Porque a maldade do homem se multiplicou, a imoralidade sexual se multiplicou, e o Espírito que nos enche, o Espírito que trabalha em nós é santo, e onde não há santidade, não haverá permanência do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo saiu da terra, para onde ele foi? Voltou para o céu. Aí você chega em Ezequiel capítulo 1, onde está o Espírito Santo? Com os anjos, ensinando os anjos, conduzindo os anjos na adoração. Você fica maravilhado com Ezequiel capítulo 1, os seres que aprendem com o Espírito Santo e que se movem com o Espírito Santo em adoração. Olha o que diz a Bíblia: para onde o Espírito queria ir, iam eles. Para onde o Espírito se movia, moviam-se também. Perceba que em Ezequiel 1, os seres são cheios de olhos. Perceba que você só tem 2 e às vezes tem que usar óculos. Em Ezequiel 1, os anjos unem suas asas em cooperação e apoio uns aos outros. Por favor, pastor Samuel, aqui é mais ou menos isso que acontece em Ezequiel 1. Abre os braços, representando as asas, e diz a Bíblia que eles têm as asas unidas, um cooperando com o outro, para que as asas se movimentem. Obrigado. A Bíblia ainda diz que são cheios de asas. A Bíblia ainda diz em Ezequiel 1 que os seres viventes se movimentam em obediência como relâmpago. O Espírito Santo saiu da terra, saiu do meio dos homens carnais e está entre os anjos, cooperando na adoração, em obediência, em sensibilidade. Uma visão maravilhosa, cheios de olhos, por dentro e por fora. Ezequiel 1, Isaías 6, Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 8, cita esses seres que tinha todo momento o agir do Espírito Santo neles. É por isso que os anjos estão com o Espírito Santo em Ezequiel 1 em adoração. Por quê? Porque no capítulo 6 do Gênesis, o Espírito Santo se retirou da terra, deixou o homem. O Ricardo, que é pregador do Evangelho, disse: o diabo, a Bíblia manda resistir, mas o Espírito não. Ou seja, o Espírito Santo dizia a eles: não peca, não desobedece, não mata, não cometa imoralidade sexual. E eles resistiam à voz do Espírito, até o momento que o Espírito Santo os abandonou. Sendo assim, primeiro, ele está no céu com os anjos, e é muito melhor mexer com anjo do que mexer com gente. Nem tu mesmo, sendo o Espírito Santo, deixava os anjos para mexer com tu, porque tu se conhece. Perceba também que por causa de Gênesis 6, o Espírito Santo vinha na terra esporadicamente, enchia o sacerdote, enchia o rei,
enchia o profeta, enchia o libertador e para lá voltava. Por quê? Porque ele estava entre os anjos. E quem que não quer estar entre os anjos por muito mais tempo do que estar entre os homens? É por isso também que você vê Jesus. Só para quem lê Bíblia eu vou perguntar isso: Jesus é Deus? Jesus é Deus? Jesus é Deus. Mas ele disse: eu rogarei para que o Espírito Santo seja enviado. Sendo ele Deus, por que ele tem que rogar? Eu acho que eu sei por quê. Dentre outros motivos, é porque não é fácil deixar de trabalhar com anjo para trabalhar com seres humanos. Não é legal deixar de trabalhar com anjo para trabalhar com gente. É por isso que Jesus diz: eu vou rogar. Jesus foi, Jesus rogou. E o que aconteceu em Atos que a gente tanto gosta? O Espírito Santo veio. O que é isso, irmão? É graça. O que é isso, irmão? É favor. Ele deixou os anjos cheios de olhos para encher a gente que só tem 2 olhos e às vezes tem que usar óculos. Deixou os anjos cheios de asas, dispostos a servir para encher a gente que às vezes tem dificuldade de levantar a mão para dar glória a Deus, que às vezes tem dificuldade de estender a mão para levantar alguém, tem dificuldade de estender a mão para ajudar alguém. E o que aconteceu? Desde Atos dos Apóstolos para cá, ele veio para a terra, está com a igreja, não abandonou a igreja, não vai desistir da igreja. Ainda mandou Paulo escrever: fala para o meu povo que até o dia do arrebatamento, eu que comecei a boa obra vou aperfeiçoá-la até aquele dia. Mas só foi possível por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por causa de Gênesis 6, por causa deste momento da saída do Espírito na terra. Lembra do tabernáculo? Tinha lá as 7 lâmpadas representando na terra o Espírito que estava no céu. Repito, 7 lâmpadas representando na terra o Espírito que estava no céu. Mas quando você chega em Apocalipse 5, Apocalipse 4 e 5, você vê o trono do Pai, você vê o trono do Filho, e você lê assim, 7 tochas ao redor do trono, que é o Espírito de Deus, ou que são a plenitude do Espírito de Deus enviado sobre toda a terra. Espera, por que no Antigo Testamento são 7 lâmpadas na terra, representando o Espírito que estava no céu? Simples, porque o Espírito não estava na terra, o Espírito estava no céu. Então por que no Apocalipse são 7 tochas diante do trono, representando o Espírito que está na terra? Simples, porque o Espírito Santo não está mais lá, está aqui, está na igreja, está em nós, está com a gente. Isso não te alegra? É claro que isso nos alegra. Ele foi, mas pelo preço que Jesus pagou, ele voltou para a gente, ele encheu a gente, ele habita na gente. Em penúltimo lugar, a 5ª vez que o Espírito Santo é citado no Gênesis agindo, é no juízo em Babel. Sim, capítulo de número 11, versículo 7. Eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Desçamos, mais uma vez, é plural, é o verbo, é o Pai, é o Espírito entre si, num diálogo de juízo. E o que eles vão fazer em Babel? Descer para decretar justiça, confundir os homens e espalhar. Repare agora que em Babel vai acontecer divisão, vai acontecer confusão. Por quê? Porque o Espírito Santo também gera
confusão e divisão. Não se assuste, o mover do Espírito também gera confusão e divisão. O que é divisão? Separação. Eles queriam ficar unidos, entendendo a língua um do outro, num lugar só. Senhor disse: vou espalhá-los. E para dividi-los, Deus teve que confundir as línguas. O Espírito Santo ainda opera, fazendo divisão e fazendo confusão. A primeira coisa que o Espírito Santo fez na sua vida foi gerar divisão entre você e o pecado, entre você e o inferno. A segunda coisa que o Espírito Santo fez quando salvou você foi confusão. Tanta gente olhou e disse: não acredito que é tu. E você disse: sou eu. E alguém disse: eu não estou entendendo. Como que você pode hoje estar tão santo? Como que você pode hoje estar tão diferente? Isso me deixa confuso. Qual foi a sua resposta? Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que toda sabedoria humana. O Espírito Santo fez confusão e divisão em Babel. E quando os homens se dividiram, eles se multiplicaram e encheram a terra. Por quê? Porque o Espírito Santo multiplica até na divisão. Ele é Senhor, Ele faz do jeito que Ele quiser. Mas por causa da obra de Cristo, Ele veio no Pentecoste e veio arrumando as coisas na nossa visão. Em Babel, Ele confundiu as línguas. No Pentecostes, Ele traduziu as línguas. Por quê? Porque os crentes que falavam novas línguas, quem estava do lado de fora, a Bíblia diz: estamos entendendo o que eles estão falando. Na minha língua, eles estão falando das grandezas de Deus. Várias nações tiveram as suas línguas traduzidas pelo Espírito Santo e eles entenderam. Em Babel, o Espírito Santo dividiu. Em Pentecostes, as pessoas que estavam longe vieram para perto e entenderam a mensagem do Evangelho. E a união foi tão linda que quando Pedro acabou de pregar aquele sermão maravilhoso, não foi Pedro que fez apelo aos pecadores, foram os pecadores que fizeram apelo ao pregador e disseram: que devemos fazer para ser salvo? Aí Pedro disse: se arrependam e vocês receberão o refrigério do Espírito Santo. Oh, aleluia! Porque ali o que os homens não entendiam estava sendo organizado. Meu corpo arrepia enquanto eu falo isso aqui. Em último lugar, preciso de sua atenção agora. Nós vemos o Espírito Santo no Gênesis reconhecido em José. Sim, no Gênesis, o Espírito Santo reconhecido em José. Capítulo de número 41, versículo de número 38. Disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Eu repito, disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus. Oh irmão, você não vê o Gênesis dizer que o Espírito de Deus estava em Abraão. Você não vê no Gênesis escrito que o Espírito de Deus estava em Isaac. Você não vê no Gênesis o Espírito, a Bíblia dizer que o Espírito estava em Jacó. Mas você vê no Gênesis que o Espírito de Deus estava agindo em José. Isso me deixou meio confuso.
Isso me deixou meio assustado. Quando você estuda Abraão, você vai ver que Abraão mentiu. Quando você estuda Isaac, você vai ver que Isaac mentiu. Quando você estuda Jacó, você vai ver que Jacó mentiu. Mas quando você chega em José, você percebe que José valoriza a verdade. E eu vou te provar. A Bíblia Sagrada diz que ele denunciava os erros dos irmãos para o pai. Era verdade. A Bíblia diz que quando ele respondeu à mulher de Potifar que não se deitaria com ela para não desonrar Deus, ele estava falando a verdade. Na prisão, ele disse que um dos seus amigos morreria, e foi verdade, morreu. Ele disse que o outro amigo seria devolvido ao posto, e foi verdade, o camarada foi devolvido ao seu posto. Ele disse que viria 7 anos de fome, e foi verdade, veio a fome. Ele disse que viria 7 anos de fartura, e foi verdade, veio a fartura. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava nele, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da... Eu não peço para dar glória, eu só prego Bíblia, irmão. Tu entendeu o que papai está falando, tu dá glória, irmão. Tu recebeu a palavra, você se alegra, irmão. Aleluia. Mas às vezes o silêncio é bom. Isaías 1 diz assim: quando Deus fala, a terra se cala. Aleluia. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo está forjando o caráter de gente aqui. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo está tocando na integridade de gente aqui. Não adianta cantar aqui e ter uma vida mentirosa lá fora. Não adianta dar uma de santo na igreja com o tamanho da Bíblia, porque se vive uma vida de mentira, o Espírito Santo ainda não te encheu. Ele quer te encher. Primeiro ele quer salvar você, primeiro ele quer tratar você. Deus não recebe adoração de quem não tem vida de adorador, e vida de adorador é para quem vive na verdade, fala a verdade, pensa a verdade, pratica a verdade e valoriza a verdade. Perca o que tiver de perder, vende menos, mas fala a verdade. Perde a agenda, mas fala a verdade. Termina o namoro, mas fala a verdade. Fecha a empresa, abre empresa, mas fala a verdade. Em nome de Jesus, perca amigos, mas não perca a verdade, porque o Espírito Santo só enche quem é da verdade. Segundo lugar, por que o Gênesis cita o Espírito de Deus em José? Deixa eu fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia. Quem não lê, não me passe vergonha, pelo amor de Deus. Quem mais sofreu, Abraão ou José? Quem? Isso, só quem lê Bíblia mesmo, tá vendo que é pouco? Quem mais sofreu, Isaac ou José? Quem mais sofreu, Jacó ou José? É por isso que o Espírito, não está escrito que o Espírito estava sobre eles. Se José sofreu mais do que Abraão, se José sofreu mais do que Isaac, se José sofreu mais do que Jacó, é natural que ele tenha o Espírito sobre ele, porque quem mais sofre é quem mais precisa do Consolador. Eu não entendi, pastor, para de graça. Quanto mais sofrimento, quanto maior a prova, quanto maior a dor, maior será a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Deus me disse isso hoje, enquanto eu dava aquela aula, e me mandou repetir aqui. Tem crente aqui como a oliveira, sendo esmagado, sendo esmagada. Aproveita isso para colocar a mão no doente. Tu tá cheio da unção para curar alguém. Aproveita isso para aconselhar quem está sofrendo. Você está cheio da unção para tratar a vida de alguém. Faraó, repete esse nome. Para de graça, repete esse nome, que na realidade é um título. Faraó, maior que Rúben, maior que Benjamim, maior que todos os irmãos de José, o homem mais poderoso da época, o homem mais
temido da época enxergou em José o que seus irmãos não conseguiram enxergar. Aleluia! O homem grande, o homem respeitado, o homem do trono, olhou para o sofredor e disse: você tem o Espírito de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Pare de se abater com o que qualquer pessoa anda dizendo. Eu li isso em algum lugar: o que vem de baixo não me atinge, mas o Espírito que vem de cima me enche. O Espírito que vem de cima me renova. Pelo amor de Deus, valorize o que a palavra diz sobre você. E eu acho maravilhoso é que Faraó olhou para os seus servos, que tinham a missão de procurar homens para ajudá-lo. E Faraó perguntou a eles: onde acharíamos um homem como esse, em quem tem o Espírito de Deus? Onde? Que lugar acharíamos alguém como esse? O Consolador estava em José e foi notório. O Consolador estava sobre José e foi algo perceptível. Eu já fechei a Bíblia, eu encerro, mas eu repito: o Espírito Santo foi revelado em José no Gênesis e foi algo perceptível. E sabe a maldição que José quebra? Primeira maldição da mentira, porque o avô mente, o tataravô mente, o pai mente. Aí ele chega e diz a verdade. Na sua família veio tendo imoralidade sexual, chega nele, ele foge. Aí Gênesis 6 diz: o Espírito não mais agirá no homem. Gênesis 6 diz: o Espírito não mais agirá no homem. Quando você chega em José, esse homem tem o Espírito agindo nele. Que coisa maravilhosa! Por quê? Porque é notório. Fechei a Bíblia e desliguei o iPad. Porque onde o Espírito Santo opera, é perceptível. Deus não tem discípulo 007. Deus não tem discípulo ninja. Qualquer coisa. Você é crente? Eu gosto de Jesus. Você é serva de Deus? Eu faço umas coisas para Deus. Você prega, irmão? Eu falo de Jesus. Você canta, irmão? Eu arranho. Você prega, pastor Eliseu? Prego. Você é pregador? E dos bons. Você canta, irmão? Sou cantor. Canto, tenho um CD gravado. Sou músico, sou. Quem te dá capacidade para isso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É o Espírito que opera em mim. É perceptível, é visível, é inadmissível. Você está nessa faculdade há tanto tempo e ninguém nunca te pediu um conselho. José está aconselhando o homem mais poderoso do mundo. José aconselhou os seus amigos. José gerou prosperidade para seu patrão. Você está nesse trabalho há tanto tempo e ninguém sabe que tu é crente. Se tens vergonha de Deus, maior vergonha Deus se tirar de você no juízo final. Quando o Espírito Santo se move, é perceptível. Eu gostaria que você repetisse isso. Onde o Espírito se move, quando o Espírito Santo se move, é perceptível. 1, 2, 3. Sansão, o Espírito de Deus vinha sobre ele e se retirava, ele continuava pecando. Aí diz a Bíblia que de tanto ele brincar, Dalila, a praga da Dalila, na cama, o enganou. Lá veio os filisteus sobre ti, Sansão. E Sansão, agora que se engana, se levantou e disse: vencerei os filisteus como sempre. Aí a Bíblia diz
Não sabia ele que o Espírito de Deus já havia se retirado. Se ele sentisse que o Espírito Santo havia se retirado, ele não se enganaria. Mas como ele não sentiu, ele disse: vou vencer como todas as vezes venci. Por quê? Porque quando o Espírito deixa de agir, ele se afasta silenciosamente. Ele vai se afastando e você vai disfarçando. Como eu sou pregador, eu falo da minha laia. Vai dar para ir disfarçando pelo nome que tem, pela voz que tem, pela mensagem repetida, pelo cartaz, pelas indicações, pelos amigos. Mas há muito tempo já perdeu a unção. É um morto disfarçado de vivo. Porque o Espírito foi se retirando, foi deixando de agir, e ele não vai percebendo. Você vem para a igreja vazio e sai oco e não percebe. Você entra na igreja e às vezes sai feliz quando deveria sair chorando. Não se pode cultuar sem sentir o Deus a quem cultuamos, porque nosso Deus é vivo. Alguma coisa está errada, mas para alguns isso não tem nada a ver. Por quê? Porque o Espírito se retira silenciosamente e ela não percebe, ele não percebe. Por que Sansão não percebeu? Porque quando o Espírito se retira, é silencioso. Mas quando o Espírito Santo chega, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Levante a sua mão, por favor. Eu sei que o Espírito está em você. Você consegue liberar algum som? Libere o som da adoração. Libere o som das novas línguas. Libere o som da petição. Libere o som da petição. Peça ajuda, peça perdão. Pede para Ele te encher mais, por favor, pede. Pede que Ele te renova. Pede que Ele está te dizendo: eu vou te encher, eu vou te renovar. Eu estou te dando dons espirituais nessa madrugada. É um novo momento para a sua vida, é um novo momento para a sua história. Espírito de Deus. Não, Ele não está vindo de cima. Não, Ele está ativando o que está dentro de você. Renova o dom de Deus que há em ti. O desânimo te parou, o Espírito sopra em você hoje. A enfermidade te desanimou, o Espírito Santo levanta você hoje. Fique em pé dando glória a Deus comigo. Glória a seu nome, Jesus. Glória a seu nome, Jesus. Glória a seu nome, Jesus.
dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Você tem saudades? Abre bem a tua boca e eu a encherei. Nosso amigo santo, Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer, venha aquecer. tá bom, mas a gente sabe que tem mais. Vem com cura, Domina-nos. vem com cura e todo o seu poder. Do seu jeito, Manifestos do seu modo, Ele te encherá. vem manifestar o Receba a capacidade para perdoar quem te ofendeu, José. Receba o consolo que é o galardão da caridade, José. que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Se você tem um dom de novas línguas, adore com esse dom que Ele te deu. Todo temor, toda angústia, toda dúvida, toda incredulidade, toda fraqueza bate em retirada da sua alma, da sua mente. Deus te fala melhor do que ontem, amanhã você será mais cheio do que hoje. Ele te encherá cada dia mais. O seu povo ama-te, faz de novo, faz de novo. Teu povo ama-te, Cante, cante, cante. faz de novo, faz de novo. Teu povo ama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Você que se afastou do Evangelho, eu gostaria de orar por você. Mais que ser bem-vindo, Você que não é evangélico, eu gostaria de orar por você. vamos outra vez. O Espírito está se movendo sobre as águas dessa casa para alcançar você que é a terra no meio das águas. O que fazer? Eu quero orar por você aqui na frente. Algum irmão vai te chamar, alguém vai te chamar para vir aqui à frente. Sai do seu lugar, eu gostaria muito de orar por você aqui. Nós te desejamos outra vez. Alguém acompanha ela, por favor? Faz de novo, faz
venha, 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 venha. Você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, eu quero orar por você. Por favor, deixe eu orar por você. Vem, vem aqui na frente, ó. Pelo poder da oração da igreja, essas pessoas serão transformadas. Porque o Espírito Santo não habita em mim, ele habita em nós. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, eu preguei a sua palavra. Eu falei o que o Senhor diz na sua palavra sobre a ação do seu Espírito. E essas pessoas ouviram essa palavra e vieram aqui à frente para tomar posse do que o Senhor tem para a vida delas. Jesus, o Senhor pode gerar mudança hoje. O Senhor pode gerar transformação hoje. O homem só é regenerado pelo poder do Espírito Santo. O homem só nasce de novo pela ação do Espírito Santo. E quando eu digo homem, eu digo humanidade. Essas mulheres que estão aqui, esses rapazes que estão aqui necessitam do mesmo Espírito que eu preciso. Porque desde quando a gente foi criado, já ficou formado em nós o espírito humano, que é a parte do Espírito Santo habitar. Que nessa noite esse espírito, o espírito dela, o espírito dele, receba o poder do Espírito Santo para se tornar uma nova criatura. Amém. Pelo poder do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olhem para mim, vocês que vieram aqui à frente. Olhem para mim. Romanos capítulo 10 está escrito assim: crendo com o coração, confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Mateus capítulo 10, Jesus disse assim: quem me negar diante dos homens, eu vou negar diante do Pai. Mas Jesus também disse: quem me confessar, eu vou confessar o seu nome diante dos anjos e diante do Pai. Primeira epístola de João capítulo 2 está escrito assim: quem nega o Filho de Deus não tem o Pai. Quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. É confessando Jesus que o Espírito Santo passa a habitar no seu espírito e opera em nós o novo nascimento. Qual o seu nome, filho? Diego. Queres confessar a Cristo hoje, Diego? Qual o seu nome, querida? Milene. Queres confessar a Cristo hoje, Milene? Qual o seu nome, querida? Rayane. Queres confessar a Cristo hoje, Rayane? Qual o seu nome? Letícia. Queres confessar a Cristo hoje, Letícia? Qual o seu nome? Carol, você está afastado do Evangelho? Tá, não tem meio, não é desviado ou não. Você quer voltar para Jesus hoje? Amém. Sim? Seu nome? Você está acompanhando ela ou você está afastada? Acompanhando ela. Seu nome? O Aliton. Você quer confessar a Cristo hoje, filho? Seu nome? Raim. Queres voltar a confessar Jesus hoje? Seu nome? Aline. Queres confessar a Cristo hoje? Seu nome? Deni. Queres confessar a Cristo hoje? Eu entendi direito? Você só está acompanhando ela, é isso? Você está afastado? Ela, não, eu quero aceitar Jesus. É isso aí, glória a Deus. Então vocês que vieram aqui à frente, abaixem a cabeça comigo em sinal de humildade
E repitam comigo essa simples oração. Diga: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, eu Te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no Teu livro. Amém. Aplaude eles, igreja. Isso aqui é a ação do Espírito Santo. Obrigado.